Desista de buscar formas de bem. Semear na carne tem um significado muito mais profundo do que o significado usual que o mundo lhe dá. Se de alguma forma colocarmos nossa fé na forma, em vez de na essência ou substância da forma, nesse grau iremos produzir apenas frutos materiais, que é a corrupção. Não importa o que alcancemos humanamente, seja uma fortuna, um casamento ou um corpo físico saudável, está sujeito à deteriorização e à morte. Na verdade, está morrendo desde o momento do nascimento. Tudo o que é adquirido humanamente tem apenas a substância de si mesmo e é restrito por suas próprias limitações. Se, por meio de nossa unidade consciente com Deus, entretanto, algo de bom surge em nossa experiência, dinheiro, casa, casamento, companheirismo, emprego ou serviço, é um relacionamento até que a morte nos separe, um relacionamento eterno. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, Mestre, pela presença. Para quem não sabe, o Mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith cita sobre a questão dos relacionamentos. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto das relações humanas? Ô Gilson, a vida consiste de relações. E essas relações humanas, a relação humana, ela é uma das principais relações que nós temos. Como seres humanos, nós temos uma relação com a natureza. Temos uma relação com objetos. Temos uma relação com situações. Temos uma relação com eventos. Com tudo que ocorre, lá estamos nós dentro de uma relação. Agora, nós temos aqui que perceber com clareza uma coisa. Nós precisamos de relações humanas pacíficas, realizadoras, em paz, feliz, compreensiva e amorosa. As relações são fundamentais para uma vida livre de sofrimento, livre de problemas, livre de complicações, de desordem, de perturbação. Agora nós temos que ver uma coisa com clareza aqui, a respeito dessa questão das relações humanas. Nós jamais teremos uma verdadeira relação com o outro. Aqui nós temos a presença da relação. Diferente de um simples relacionamento passageiro que temos com alguém. Que nesse contato nos aproximamos e nos afastamos rapidamente. Nós estamos sempre dentro de contatos que requer mais de um encontro momentâneo, passageiro, casual. O seu contato com a esposa, com o marido, com a família, com colegas de trabalho, o seu contato com pessoas próximas, as que estão mais perto de você, são contatos mais frequentes, mais permanentes e duradouros. Esses contatos, em especial,
neles nós precisamos mais do que um mero encontro de relacionamento. Nós precisamos de um contato profundo de relação. E relação está presente quando nós conhecemos o outro. De outra forma, haverá conflito? Haverá desavenças? Haverá confusão? Nesse contato. Nesse contato, nós temos aqui a presença da relação. Agora, essa qualidade de relação, nesse nível, com o outro, requer que, antes de tudo, Gilson, nós conheçamos a verdade desse encontro com nós mesmos. Se você não tem uma relação consigo mesmo feliz, o que você irá comunicar em um contato rápido de relacionamento ou em um contato maior, mais íntimo, mais próximo de relação, será problema? Será conflito? Será desordem? Será sofrimento? Se você não tem paz em você mesmo, se você não é feliz, se você não se compreende, se você não tem uma visão verdadeira sobre si mesmo, você não tem uma relação consigo próprio, consigo mesmo, real, verdadeira. Aqui, por exemplo, nesta fala, aquilo que nesse instante estou chamando de relacionamento é o que em geral nós chamamos de relações entre pessoas. A diferença de uma relação para um relacionamento é muito grande. Em geral, os nossos relacionamentos, eles são conflituosos. A necessidade que temos de uma relação mais íntima e estreita com alguém que convive conosco requer a presença não de um relacionamento, e sim de uma relação, onde está presente, antes de tudo, uma visão clara de como nós funcionamos. Então, o relacionamento é uma coisa, a relação é uma outra coisa. Nós precisamos ter uma profunda visão de relação com nós mesmos, antes de termos uma relação com o outro, esse que está mais próximo. Nós temos passado a vida no contato com pessoas sem compreender a verdade da importância desses encontros, dessas relações. Quando você vai à padaria, você tem um encontro, mas é um breve encontro, um rápido encontro de relacionamento com aquele que está ali lhe atendendo. Quando você vai ao mercado, esse encontro, agora aqui na fala, estou chamando de relacionamento. É apenas um contato de relação muito rápida. Você não tem que conviver com aquela pessoa. Ela não convive com você. Mas quando se trata de família, de esposa, marido, filhos, colegas de trabalho, o nosso contato não é tão breve. E nós temos chamado o contato entre seres humanos, entre nós, de relacionamentos. Na vida, a meu ver, nós precisamos de uma visão de relação. Mas não só com os mais próximos, também com aqueles que encontramos no nosso dia a dia. O cobrador do ônibus, o motorista do táxi. Se você embarca em um avião, você tem um contato com outros passageiros.
que você não conhece, que você não tem estreita relação com eles. Nós podemos ter uma verdadeira relação com tudo e com todos à nossa volta. A presença desta relação requer a ciência da verdade, do silêncio, da serenidade, da paz, da verdade sobre você. Aquilo que nos permite estar próximo do outro, sem a ilusão desta separação. Esta separação é uma crença dentro de um programa de condicionamento psicológico que temos, que não nos permite um contato real, verdadeiro, simples, amoroso, lúcido, harmonioso de relações humanas, de relação com a natureza, de relação até mesmo com objetos. As pessoas, Gilson, quando estão estressadas, elas quebram objetos. Algumas fazem isso de uma forma consciente. Jogam o objeto na parede quando estão com raiva. O celular ou algum objeto que tem nas mãos no momento. Em um momento de cólera, de estresse. E também inconscientemente nós quebramos as coisas, porque estamos estressados. Nós derrubamos e quebramos. Assim nós estamos constantemente, entre aspas, também quebrando esses contatos, nossa relação com o outro. O ponto é que essa nossa relação com o outro é a nossa relação com a vida. Nós vivemos destruindo a beleza desses encontros, em razão do tédio, da raiva, do estresse, do nervosismo, dos conflitos dentro de nós em relação a desejos, em razão da presença do medo presente em nós, nós estamos constantemente criando problemas em nossas relações. Isso porque nós estamos com problemas. A não ser que você se libere, se liberte, se livre desse sentido do eu, do ego, você continuará com problemas. Assim, esta relação com você mesmo é uma relação em dualidade. Existe esse mim, esse eu, essa ideia de alguém presente. Isso estabelece um padrão de comportamento onde há uma separação, onde há uma divisão interna, onde há um conflito entre os pensamentos que surgem aí e esse mim, essa pessoa, esse pensador. Essa separação entre o pensamento e o pensador, essa dualidade, é o que sustenta, é o que alimenta o conflito das relações, da verdade da relação com a vida. Esse encontro com o despertar, esse encontro com a realidade divina, é o fim para esta condição. É a beleza da revelação, da ciência, do amor, da liberdade, da felicidade. É o que estamos juntos aqui, aprofundando com vocês.
Se isso se torna claro na sua vida, essa particular vida se desfaz. Algo novo está presente. E esse algo novo é a presença real de Deus, da verdade, da sabedoria. É assim que a verdade sobre a relação acontece. De outra forma, estaremos sempre nesse velho modelo de velhos relacionamentos, que se assentam nesta separação, nesse modelo dualista de ego-identidade. Acordar nesta vida é tomar ciência sobre quem nós somos, sobre quem é o outro, sobre o que é a vida. Ok? Jamais podemos nos separar de qualquer bem que nos chega por meio de nossa união consciente com Deus. Se pudermos passar pela carência de qualquer natureza e formos capazes de resistir, não buscando demonstrar coisas, pessoas ou condições, mas buscando apenas demonstrar união consciente com Deus, a substância de todas as formas, então o suprimento de tudo o que está faltando vai se desdobrar. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a união consciente com Deus. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto da união com Deus, sobre como podemos encontrar Deus? Ô Gilson, união com Deus é ciência da realidade, de que Deus é a única verdade presente. Não é alguém se unindo a Deus. É a verdade de que Deus é a realidade deste ser. Daquilo que é você, daquilo que é o outro. Quando isso está presente, a verdade da revelação de Deus está presente. Então, a verdade desta união consciente com Deus é a verdade de que Deus é a única realidade presente. E esse sentido do eu não existe. Esse sentido de alguém não é real. E a questão de encontrar Deus, como encontrar Deus, reside no fato simples e direto da morte desse sentido de separação, do desaparecimento desse sentido egóico. Quando esse sentido ilusório de alguém que se vê dentro da vida sendo experimentador, quando isso não está mais presente, a verdade desse constatar Deus aqui e agora é esse encontro. A palavra encontro, em geral, pressupõe algo que não está presente para ser achado, para ser encontrado. Não é assim a realidade divina. Não é assim a realidade de Deus. A beleza desse constatar da vida, como ela acontece, sem a ilusão de pensamentos sobre isso, sobre como a vida poderia ser, como ela deveria ser, como ela deveria acontecer para esse mim, para esse eu. É a revelação de que a vida é a realidade divina se revelando nesse instante. Não essa ideia de alguém tendo uma vida. A ideia de alguém tendo uma vida projeta uma vida de acordo com essas ideias, com essas crenças,
opiniões, ideias, conclusões. Essa é a vida ilusória do eu, é a vida ilusória do ego. Nós não estamos tendo esse encontro, nós não temos tido esse encontro, porque não constatamos a verdade sobre essa ilusão. A ciência sobre essa ilusão, que é a ilusão desse eu, desse ego, dessa pessoa, desse sentimento e pensamento de alguém aqui, experimentando a vida. A ciência dessa ilusão é ver isso que é falso, é tomar ciência disso que não é real. Compreender esse falso é a revelação da verdade. Essa verdade é a ciência de Deus. Esta verdade é a ciência do seu ser. O contato com a vida nesse instante, o contato com a vida nesse momento, sem o sentido de um eu, de uma pessoa, de alguém dentro desse contato, é a revelação de que aqui esta relação não é entre dois. Esta relação é a presença desta comunhão. Agora há pouco falamos sobre esta relação entre as pessoas. Essas relações humanas, nesta ciência desse verdadeiro encontro com Deus, é a verdade de uma comunhão, onde não há qualquer separação entre eu e você, entre nós e eles, entre nós e a vida, entre nós e Deus, entre eu e Deus, entre eu e a vida. Porque não existe esse eu, não existe esse nós, não existe esse eles. Isso está dentro de uma configuração que o pensamento estabelece. Até para relações sociais e profissionais. Mas do ponto de vista da realidade, isso não passa de um sonho, de um modelo de pensamento, porque a verdade é que Deus é a única realidade presente. E nesta realidade presente, esta relação é comunhão, é amor, é felicidade. Assim, a grande descoberta é a verdade do que esse encontro significa. No entanto, esse encontro não é encontrar algo que está perdido, é constatar algo que está presente, mas que não temos olhos para ver, porque não temos a base para ver isso. A base é a presença do autoconhecimento. A base é a presença da meditação. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem no formato online, presenciais e também retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto responde diretamente as nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, naturalmente entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma compreensão além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros.
Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.